Glória a Deus, bom dia, Deus sempre conosco todas as manhãs aqui no Manhã com Deus. Eu glorifico a Deus pela sua vida, glorifico a Deus pela sua casa, glorifico a Deus pela sua família, pela sua disposição de estar conosco todas as manhãs, bendizendo o nome do Senhor. Amém? E sabendo que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, tudo o que era necessário para que você tivesse ou para que você tenha plena paz estava sobre o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele já levou sobre si as suas dores, levou sobre si cada um dos seus problemas, aqueles que você tem e aqueles que porventura possam surgir. E Ele é a solução. Eu quero que você receba de Deus hoje, mais de Deus. Sim, Deus, nós invocamos o Teu nome nessa manhã, nós desejamos a Tua presença, nós clamamos o sangue de Jesus Cristo sobre nossa vida. Nós queremos, ó Deus, suplicar que o Senhor olhe para nós nessa manhã. Não segundo nossas falhas, não segundo a nossa pequenez, mas nos olha através do sangue de Jesus e perdoa os nossos pecados. Senhor, que o Senhor possa nos encontrar naquela condição que o salmista desenhou ou declarou: quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas, quem tem o coração puro, quem não tem vaidade, aquele que sabe amar. Que a gente possa ser achado diante de Ti nessa condição, Senhor, com mãos limpas, com coração puro, ó Deus, simples de coração, com humildade, porque no seu tempo o Senhor exaltará aquele que é humilde. O Senhor exalta a sua vida. Espírito Santo, toma o controle nessa manhã do coração de cada um. Toma o controle nessa manhã da estrutura. Basta um toque seu e o Senhor muda a estrutura. O Senhor tira o desânimo e coloca o ânimo. O Senhor tira vestes de tristeza e enche de alegria. Basta um toque seu, basta um olhar, basta uma palavra. E eu libero na vida dos meus irmãos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor por você se dedicar a esse tempo, mais esse tempo com Deus. Amém? Nós, dando seguimento na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, vocês se lembram, hoje eu não vou falar todos os milagres, mas você já sabe de cor, eu tenho certeza. Desde a cura do leproso até este momento que nós estamos aqui no capítulo 9, quando aqueles 4 homens pegam aquele paralítico e o coloca pelo terraço, pelo telhado de onde Jesus estava, e o Senhor pôde ali aplicar a sua cura, liberou cura na vida daquele homem paralítico. E seguindo no capítulo 9, nós vemos o chamado de Mateus. Se lembra que nós falamos ontem sobre Mateus, Levi, que estava na coletoria? Capítulo 9, versículo 9, diz que saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado à coletoria, e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Bom dia, pastor Roger, lá de Medellín, está aqui no Instagram. Hoje eu estou no Instagram também, pessoal. E aí é incrível o olhar de Deus. E você precisa, em algum momento da sua vida, sentir isso que Mateus sentiu, porque o chamado
é algo muito especial. Quando Jesus olha para alguém, ele já enxerga não aquilo que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Aqui falou que Jesus viu um homem chamado Mateus. Ele olhou para aquele homem. Não perguntou se ele queria, não perguntou se ele tinha problemas, não quis saber o histórico de Mateus, não quis que ele falasse ou que ele apresentasse o currículo dele, embora o Senhor já o conhecesse, porque antes que ele abrisse a sua boca, com certeza o Senhor já o conhecia. Então, ele não queria saber se Mateus era corrupto, o que tinha acontecido na vida dele. Bom dia, Tainá, Kátia, também, todos vocês, pessoal de Curitiba, lá de Portugal, Campos dos Goytacazes, toda parte, em nome de Jesus, né? E o nosso pessoal de São Paulo também. Perceba, o olhar de Jesus muda a vida de uma pessoa. O olhar de Jesus muda a vida de uma pessoa. Margarida está conosco hoje, olha que bom. Não é, Margarida? Quando Jesus olha para alguém, muda a estrutura, muda a vida. Então, você precisa se sentir alvo desse olhar, ou melhor, você precisa corresponder ao olhar de Jesus para a sua vida. Quando você corresponde ao olhar de Jesus, você fica até sem ação, como Mateus. Eu imagino, naquele minuto, Jesus viu, Jesus olhou para Mateus, Jesus chamou Mateus, que estava nos seus afazeres diários. E Deus não chama desocupados. Perceba, Deus não chama desocupados. Por isso, às vezes nós falamos, mas Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer. Senhor, quando eu puder fazer, quando eu me aposentar, quando eu tiver um pouco mais de dinheiro. Não, Jesus passa, Jesus chama, agarra essa oportunidade. Jesus está chamando você nessa manhã para uma tarefa nobre. Siga-o. Mas o que vai ser? Não sei. Nem Mateus sabia. Jesus apenas pediu para ele o seguir. E nessa manhã, queridos, Jesus está pedindo esse voto de confiança seu. Para de olhar para os problemas. Para de olhar para os problemas da sua casa. Para de olhar para os problemas que vão aparecendo, porque se você ficar olhando para os problemas, você não faz nada. Você fica paralisado. E lá no livro de Eclesiastes fala assim, se você ficar olhando para o vento, você nunca vai semear. Né? É vento daqui, é vento dali, você nunca vai colocar a sua semente na terra. Olha, queridos, não é, pastor Jorge? Não é? Se eu ficar olhando para as dificuldades, para as aflições, para a enfermidade, eu vou sentar e vou ficar curtindo a minha dor. Mas hoje o Senhor tira a sua dor e te manda se levantar. Jesus olha para você, como olhou para Mateus. Mateus se levantou de tudo que ele estava fazendo. E hoje esse se levantar para nós aqui não significa você deixar de trabalhar, você deixar de fazer o que você tem que fazer, mas é um levantar espiritual, é um posicionamento. Ou seja, o problema, o compromisso, a agenda não tem domínio sobre a minha vida, porque o primeiro lugar quem ocupa é aquele que olhou para mim. Jesus olhou para Mateus, Jesus olhou com olhos de compaixão, Jesus olhou para Mateus, Jesus olhou para Mateus, Jesus olhou para Tainá. Não importa, tem tanta coisa para fazer, ou tem tanta coisa para pensar, aí tem filho para cuidar, aí tem louça para lavar, tem tanta coisa para fazer, tem que acordar, tem que ir para o trabalho, no meio de uma pandemia, preocupado, mas tem que trabalhar, coloca máscara, álcool gel e sangue de Jesus. Coloca o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, porque Jesus já olhou para você.
Jesus olhou para a sua família, Jesus olhou para a sua casa e ali Jesus chama Mateus, siga-me. Não resiste a esse chamado, pessoal. Gente, não resista ao chamado de Jesus. Siga-me. E Jesus, lá, estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos pecadores, muitos publicanos. Às vezes nos criticam. Nossa, mas por que você está sentado com aquele pecador? Por que você está sentado com aquela pessoa? Você não sabe a vida dele, hein? Você não sabe a história dele. Jesus, alguma vez perguntou a história de alguém para curar? Jesus perguntou a história de alguém para levantar o morto, como o filho da viúva de Naim? Jesus perguntou o currículo, puxou a ficha corrida de alguém para salvar alguém, para abençoar alguém? Por que os homens ficam querendo que a pessoa seja a melhor pessoa da vida? Se a pessoa seja aquela pessoa que não tem nada de ruim, que não tem um defeito, esse você pode, aquele você pode. Foi a primeira lição que Mateus aprendeu. O mesmo Jesus que olhou para ele estava ensinando Mateus a olhar para as pessoas sem julgamento. Que a gente possa aprender a olhar para o nosso próximo sem julgá-lo. Os outros, os de fora, os religiosos, vão medir de alto a baixo, de cima a baixo, da cabeça aos pés. Vão ficar isso hoje na tua vida. Para de procurar, como dizia meus avós, né? Chifre na cabeça de cavalo, problema aonde não existe. Mas eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Sabe o que Jesus falou? Nós aprendemos aqui, na primeira lição que Mateus aprendeu, Jesus estava sentado com pecadores, estava sentado com os publicanos, aqueles que pegavam o dinheiro, que recolhiam o dinheiro, os impostos do povo também. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos seus discípulos, não tiveram nem cara de perguntar para eles. Você percebe que a pessoa que tem um coração que julga, que mede o outro, não vai falar com Jesus a respeito daquela pessoa. Ele vai ficar fofocando com um, vai ficar fofocando com o outro. Aí você viu o que aquela irmã fez hoje? Você viu aquele pastor, o que ele está fazendo? Você viu aquele líder? E começa a julgar pessoas. Em nome de Jesus, se algum dia, ou se você passou no seu coração julgar alguém, que você quebre esse vínculo com essa sentença, porque na medida que você julga, você será julgado. E Jesus ensinou aqui. Por que os fariseus perguntaram, por que os mestres de vocês comem com os pecadores? Por que o mestre de vocês se assenta lá com o drogado? Por que os mestres de vocês se assenta, não é, com uma pessoa que não tem uma conduta até moral naquele momento condescendente? Por quê? E os discípulos não sabiam responder porque eles estavam aprendendo, mas Jesus ouviu. Olha, Jesus ouve tudo. Jesus ouve tudo. Ouve você e ouve quem está julgando você. E ele disse assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. São os doentes que precisam de médico, amados. Então, quando você olhar para uma pessoa que tem problema, para uma pessoa que tem dificuldade, que está passando um momento difícil, não olha para você mesmo. Em primeiro lugar, sabe para quem você vai olhar? Para o Senhor. Para o Senhor. E você vai apresentar essa pessoa ao Senhor e vai olhar para ela com os olhos de Jesus, porque os olhos de Jesus são olhos de compaixão. E Jesus continua no versículo 13, vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Não vim chamar justos, escuta isso.
Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não sei qual a sua condição nessa manhã, mas se você se sente doente, se sente caluniado, se sente rejeitado, um poço de problemas, Jesus olhou para você e veio chamar você. Alguém poderia ter olhado para Mateus, ele está bem de vida, está colhendo os impostos, tem dinheiro para pagar as contas deles, eu não tenho, e aponta, né? Aí olha para o pecador, reclama. Vamos olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, como eu sou, ó Deus, miserável, ai de mim que vou perecendo. Mas os seus olhos, Deus, estão sobre mim. Os olhos que olharam para Mateus e disse: siga-me, estão sobre você nessa manhã para dizer: siga-me. Siga Jesus. Siga Jesus. E tenha um dia maravilhoso e abençoado. Amém? Vamos orar. Apresenta a sua causa diante dele. Apresenta a sua família. Olha para ele. Todos que olham para ele, que correspondem ao olhar dele, são iluminados por ele. Tem essa experiência nessa manhã, a experiência que Mateus teve, que ele não pensou duas vezes, ele deve ter fechou a gaveta, se levantou, seguiu a Jesus e foi ter a primeira lição. O justo não precisa de médico. Eu não vim chamar os justos, porque ele já conhece o caminho, mas eu vim me assentar com os pecadores. Talvez você encontre um pecador hoje no teu caminho, aos seus olhos, né? Pecador. Às vezes o pecador está dentro da sua casa. Às vezes você está tentando lidar com seu filho, ou até com seu marido, com a sua esposa, não é? Jesus não veio, como diz aqui, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Se Jesus assim teve paciência, tenha paciência. E olhe com os olhos que Jesus olha. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor que é o Senhor da paz, o Senhor que coloca em ordem todas as coisas, como Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 14, o Senhor é Deus de ordem, o Senhor não é Deus de confusão, não é Deus de desordem, mas é Deus de paz. Que hoje a paz esteja sobre os lares. Que o olhar que o Senhor olhou para Mateus e o chamou para segui-lo, seja o olhar que o Senhor esteja olhando agora para Tainá, para o pastor Roger, para Maria Eunice, para Rose, oh Deus, para Gê, que o Senhor olhe para Teresa, para Eliana, para Jéssica, olha Senhor, olha para Andréia, olha para Ana, Senhor, lá em Campos, olha Senhor para Cândida, para Irene, olha para o Zé Carlos, Clive Ronald, may God bless you and look to you this morning. Que o Senhor olhe para você essa manhã, coloque os olhos em você como colocou sobre Mateus, porque à medida que você segui-lo, você vai encontrar o seu propósito, o seu caminho e vai ser a pessoa mais feliz da terra. Eu libero essa unção sobre você. Seja a pessoa mais feliz da terra. Não importa o que tem à sua direita, não importa o que tem à sua esquerda, siga o Mestre, siga Jesus Cristo. Eu te abençoo nessa manhã com toda sorte de bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu vou estar com vocês às 3:30 da tarde. Eu volto para ministrar mais um pouquinho e orar com você. Tenha um dia aprendendo as lições de Jesus Cristo. Siga-o, não desista. Amém? Deus é contigo, sempre. Bendito seja o nome do Senhor.
Estou encerrando aqui o Instagram. Deus abençoe você aí na sua casa, na sua família. E não temas, os olhos de Deus estão sobre você. Amém? Margarida, os olhos de Deus estão sobre você. Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Jéssica tá aí, Irene, Zé, Carlos, Eliane de Lima. Deixa eu ver mais gente aqui. Tereza, acho que falei todo mundo. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor guarde você, seus filhos, sua casa e sua família, em nome de Jesus.